Fala pessoal, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje finalmente vamos falar sobre Estou Pensando em Acabar com Tudo, novo filme escrito e dirigido pelo Charlie Kaufman. Eu recebi várias mensagens desde que o filme estreou na Netflix pedindo um vídeo e muitas pessoas dizendo que queriam um vídeo análise justamente porque não tinham entendido muito bem o filme. E eu achei isso curioso e a gente vai falar sobre vários pontos que eu considero interessantes em relação a essa obra e também como nos relacionamos com os filmes hoje em dia. O primeiro de tudo, talvez a parte mais importante para se falar desse filme, e claro, esse vídeo aqui não tem spoilers, é que nós temos dentro da arte várias possibilidades para se fazer um filme. Uma coisa que eu acho interessante da gente falar, logo o primeiro ponto, é a gente pensar que nem todos os filmes estão se propondo a contar uma história. E eu explico. Dentro da arte, muitos artistas estão interessados em propor uma experiência que não necessariamente será guiada por uma trama, com começo, meio e fim, com um ou dois personagens que guiam as ações que nós estamos assistindo. Existem filmes que são criados com uma outra dinâmica, que estão se propondo a fazer algo diferente dentro do cinema. Esses filmes podem ser até mesmo considerados como antitramas, filmes que estão dentro da arte cinematográfica, mas não são necessariamente guiados por uma história como estamos acostumados. O conceito desse tipo de filme é não ter o menor interesse em criar uma trama. Na verdade, a regra do filme vira justamente quebrar todas as regras. Você consegue encontrar outros filmes assim, como 8,5 do Fellini, Persona do Ingmar Bergman. São filmes que são experiências fantásticas de se assistir, filmes complexos e que levantam diversas questões humanas maravilhosas, mas que na verdade não estão encaixados dentro de apenas uma estrutura. Mas esse filme ele tem vários pontos interessantes pra gente comentar além desse. O Charlie Kaufman, ele é justamente um artista que sempre buscou experimentar dentro da arte. Se a gente pega seus filmes como Adaptação, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, são filmes que não estão interessados em apenas contar histórias da forma mais convencional possível. E justamente esse desejo, ele vai ganhando cada vez mais corpo dentro do filme. Então, eu gosto de pensar que quando a gente identifica logo cedo que o filme que estamos vendo está se propondo a experimentar justamente com a arte cinematográfica, nós já precisamos entrar no estado de espírito próximo do filme. Muitas vezes a gente deixa de aproveitar aquela experiência porque estamos esperando uma ideia pré-estabelecida diante do filme. Nós já entramos no filme tendo algum tipo de expectativa e isso muitas vezes acaba limitando a nossa experiência. O interessante é que no carro, os enquadramentos já dividem os personagens ao longo da cena inteira. E além desses enquadramentos, os personagens nunca estão juntos, pelo menos em 95% da cena. Quando eles dividem o quadro, um está fora de foco. O que isso significa? Isso evidencia uma separação dos dois que vai ficando maior no desenrolar da história. Nós começamos o filme imaginando que estamos vendo a história de um casal que está para se separar, mas vamos percebendo que, na verdade, o diretor estava se propondo fazer algo ainda mais além do que a superfície. Na casa, esse distanciamento deles vai além do enquadramento. O diretor trabalhou uma blocagem com os atores, que é basicamente a movimentação deles, de forma muito interessante. Eles nunca estão próximos. É interessante até mesmo pensar que eles são apresentados como um casal dentro da história, mas as interações físicas e até mesmo emocionais são completamente distantes ao longo da história inteira. Depois dos 30 minutos iniciais de filme, nós temos uma nova quebra na linguagem, que prova que estamos acompanhando uma antitrama, um filme que vai necessariamente quebrar todas as regras que criou. No momento em que eles estão conversando na escada, falam sobre o jantar, se dirigem até a outra sala e então nós já percebemos uma mudança completa na fotografia, na própria direção de arte e, por consequência, na própria atmosfera do filme. É um filme que gradualmente vai quebrando as suas próprias regras. Nós começamos com longos diálogos e com algumas experimentações no som, tentando colocar o público na pele da protagonista, como se nós estivéssemos completamente desconectados do outro personagem. E isso acontece não só dentro dos enquadramentos, no som, mas também na narração. A narração vai dando para o público dentro desse filme a falsa sensação de estar recebendo informações antes dos outros personagens diante da protagonista. Mas a verdade é que essas regrinhas que são colocadas nos primeiros 30 minutos, elas vão sendo quebradas de forma gradual e quando você imagina que
já entendeu alguma dinâmica dentro do filme, ele vai lá e transforma a dinâmica mais uma vez. Porque é justamente esse o desejo do Charlie Kaufman com essa obra. Ele está experimentando, ele está fazendo o seguinte: nós como público já estamos conectados ao cinema e às histórias há bastante tempo. E várias fórmulas são repetidas ao longo da história. Essas repetições podem ser consideradas como convenções. O que é uma convenção? Talvez o exemplo mais claro e que eu mais gosto de usar são os filmes de terror. Quando vamos assistir um filme de terror, temos algumas expectativas que são geradas justamente por uma convenção. Como, por exemplo, uma pessoa está escovando os dentes olhando para o espelho, ela abre a portinha do espelho e depois vai fechar. Quando ela vai fechar, nós temos a expectativa que o monstro estará atrás dela. Isso por quê? Porque isso já aconteceu várias e várias vezes. Então é uma convenção. E nesse filme aqui, ele brinca bastante com algumas convenções de filmes de romance, de como o romance, de como as relações são retratadas no cinema, principalmente no cinema hollywoodiano, que é basicamente o cinema de Charlie Kaufman. Por mais que seja um artista mais independente, ele está inserido na realidade hollywoodiana dos Estados Unidos. Então, no filme inteiro, ele está questionando como os romances são retratados no cinema. É claro, outros artistas já fizeram o mesmo questionamento, mas aí tentando apresentar histórias que estivessem mais conectadas a um começo, meio e fim, ou seja, uma estrutura mais convencional para o público. Aqui nesse filme não. Nesse filme, o que ele faz é apresentar algumas lógicas e logo em seguida quebrá-las o tempo inteiro. Isso é muito interessante, porque logo no início do filme nós já ganhamos o aviso. Esse filme é um experimento e nós, o público, estamos ali como as cobaias do diretor. Nós vamos passar por essas sensações. Nós vamos ser carregados por essa manipulação do diretor que conscientemente está nos avisando. Esse aqui é um experimento cinematográfico. O filme nos lembra o tempo todo que estamos assistindo a um filme. Outro ponto que eu considero muito interessante nessa obra é como a gente consegue perceber a mesma variação que nós estamos tendo dentro da atmosfera do filme, do estilo do filme, em todas as áreas. Nós conseguimos perceber essa frequência nas interpretações. Todos os atores estão na mesma frequência, uma frequência de loucura, uma frequência de não linearidade. As coisas se desconectam o tempo todo. Pode perceber, todos eles têm aquela loucurinha. Por mais que cada um deles tenha uma proposta diferente, a gente percebe que eles estão em uma frequência muito semelhante. E, inclusive, todos estão muito bem nesse sentido. Aos 44 minutos de filme, algo muito interessante acontece. O diretor evidencia a solidão da sua personagem, que pela primeira vez talvez perceba como o tempo está passando sem que ela entenda muito bem e como ela se sente presa dentro daquela situação, dentro de um relacionamento, dentro daquela casa e, é claro, dentro do tempo. Então, nós temos essa mudança na montagem. Nós somos transportados para a segunda linha do tempo, aquela linha do tempo do zelador da escola. E aí a ação ganha uma terceira linha do tempo, porque nós começamos a acompanhar um filme que o zelador está assistindo. Primeiro nós acompanhamos aquilo na televisão, mas depois estamos assistindo de fato aquela história de amor, onde um homem se declara pela garçonete e ela acaba sendo demitida por isso. Mas, como todo romance contado em Hollywood, eles ficam juntos no final. O filme acaba, os créditos sobem e nós voltamos para a primeira linha do tempo. Então o que nós estamos acompanhando aqui são realizadores apresentando uma experiência pra gente. Transmitir para o público emoções e ilusões através da construção de imagens, da junção daquelas imagens para o público. Basicamente é isso que acontece dentro desse filme aqui, fazendo um belo uso do som, fazendo uso da fotografia, da direção de arte, das próprias interpretações. O corte de uma reação para diferentes estímulos ganha aqui uma sofisticação natural, é claro. E é interessante perceber o quanto a experiência ainda pode incomodar. A ilusão ganha um novo sentido, né? Porque somos lembrados constantemente que isso é um filme. Por isso, talvez, que muitas pessoas tenham se incomodado. Elas gostariam de estar dentro de uma ilusão, de uma comodidade. Mas é o papel do artista também levar a gente para novas experiências. Não novas no sentido de originais e nunca feitas antes, novas no sentido de cada vez mais raras. A gente não encontra o tempo todo filmes que estão propondo a esticar essa forma, principalmente em streamings dentro do próprio cinema, né? Quando a gente fala dos principais cinemas, é difícil encontrar esse tipo de filme. A linha temporal de informações e o tempo começam a se misturar e isso tudo vai criando mensagens confusas para o público de forma proposital. As sensações que nós temos de confusão vão ganhando uma espécie de materialidade, ou seja, elas começam a acontecer dentro do filme. E essa sensação de 6 semanas, ser mais tempo do que isso, ela acaba se tornando real dentro do que vemos no filme, com as passagens no tempo. É quase como um experimento parecido com o final de 2001, Uma Odisseia no Espaço, onde o tempo ganha uma
outra esfera, ele passa muito rápido e, claro, a linguagem aqui não é só para o futuro, mas também para o passado. Uma frase que é interessante no filme é que as pessoas gostam de se ver como pontos passando pelo espaço, mas eu vejo o contrário, estamos parados e o tempo passa por nós. Essa é uma frase bem legal do filme que diz bastante sobre a obra. Ele estimula a linguagem cinematográfica, ele quebra suas próprias regras e ao mesmo tempo é bastante irônico sobre esses modelos que eu falei. E isso faz com que o público se envolva com a história de uma forma interessante. Agora que você sabe que está vendo um filme experimental, quais são as sensações que você tem a cada nova cena? Cada cena dentro desse filme está te propondo estímulos, está te propondo emoções. Então, o que eu proponho para vocês, como esse aqui é um vídeo sem spoilers, se você ainda não assistiu a esse filme, vai encarar o filme com uma estrutura mais experimental. Esse filme não está te propondo uma história com um começo, meio e fim lógicos. Na verdade, ele está te propondo estímulos que só o cinema pode alcançar. Eu, particularmente, não sou um grande fã do Charlie Kaufman, não é o meu diretor e roteirista favorito, mas é claro, ele é um grande artista, eu reconheço isso, por mais que não faça tanto o meu estilo, e fico muito feliz em poder assistir um filme com esse tipo de proposta hoje em dia em um streaming. Para nós, como público, é sempre muito interessante ter vários artistas diferentes, gerando estímulos diferentes e levando o cinema à sua maior potência o quanto pode. Não que esse filme seja perfeito também, longe disso, mas é bacana encontrar esse tipo de proposta. Eu considero isso muito saudável para o cinema. Nós precisamos de diferentes estruturas sendo colocadas na mesa. Como público, nós temos um olhar, nós devemos ser desafiados. É interessante para nós também. Mas é claro, eu quero saber o que vocês acharam desse filme. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram ou não, se essa análise também fez sentido para vocês, se vocês gostaram. Deixem aqui nos comentários e se vocês estão curtindo meu trabalho, não esqueçam de se inscrever por aqui, que isso me ajuda e muito. Até o próximo vídeo, pessoal!